Imagine entrar em um mercado noturno na China. Espetinhos chiando, bolinhos cozinhando no vapor e escorpiões no palito. Mas espere! Bem ao lado das barracas de comida, os mendigos não estão mais segurando tigelas. Em vez disso, eles estão exibindo códigos QR laminados para pagamentos móveis. Sim, até mesmo a mendicância se tornou digital na China. De praias Fassekine que parecem saídas de um filme de ficção científica, a cidades fantasmas sem pessoas, a engarrafamentos que duram 10 dias inteiros, a China está cheia de surpresas inacreditáveis que você não vai acreditar que são reais. 15. O mercado noturno pop-up e a mendicância com código QR. Quando o sol se põe na China, ruas inteiras se transformam em movimentados mercados noturnos que parecem aparecer do nada. Esses mercados pop-up são famosos por sua atmosfera caótica, porém empolgante, onde barracas de comida alinham as ruas com espetinhos chiando, bolinhos cozinhando no vapor e lanches exóticos como escorpiões no palito. Mas ao lado dessa vibrante cultura alimentar, uma visão muito incomum tornou-se cada vez mais comum: a mendicância com código QR. Em vez de pedir moedas, muitos mendigos agora seguram códigos QR laminados vinculados a aplicativos de pagamento móvel. Em um país onde dinheiro em espécie está desaparecendo e os pagamentos móveis dominam a vida cotidiana, até mesmo os mendigos de rua se adaptaram a esta era digital. É uma mistura surreal de tradições antigas e tecnologia de ponta coexistindo na mesma rua, tornando os mercados noturnos da China uma das experiências culturais mais fascinantes do mundo. 14. O paraíso das praias Fassekine na China. Fatos interessantes sobre a China. Dirija-se às praias de Qingdao e você encontrará uma das invenções mais estranhas, mas práticas, da China, o Fassekine. Ao contrário da cultura de praia ocidental, onde o bronzeado é considerado fashion, os frequentadores de praias chineses frequentemente vão a extremos para proteger a pele do sol. O Fassekine é uma máscara colorida cobrindo toda a cabeça, deixando apenas os olhos, nariz e boca expostos, e é usado junto com traje de banho de corpo inteiro. Para muitos, não se trata apenas de evitar queimaduras solares, também está ligado aos padrões tradicionais de beleza na China, onde a pele clara é considerada mais desejável. Assistir a uma praia cheia de pessoas usando essas máscaras coloridas parece entrar em um filme surreal de ficção científica, mas é um fenômeno cultural genuíno. O Fassekine até ganhou atenção internacional, simbolizando como a China mistura praticidade, tradição e excentricidade de maneiras que continuam a surpreender o mundo. 13. A China tem um verdadeiro paraíso, coisas para fazer na China. Quando as pessoas pensam na China, muitas imaginam suas megacidades movimentadas, ruas cheias e horizontes futuristas. Mas escondido sob concreto e aço, existe um lado da China que parece um verdadeiro paraíso. O país abriga algumas das paisagens naturais mais deslumbrantes da Terra, desde as montanhas de calcário verde e esmeralda de Guilin até a floresta nacional de Zhangjiajie, digna de conto de fadas, que inspirou as montanhas flutuantes no filme Avatar. Os viajantes podem navegar pelo rio Li, onde picos enevoados se erguem dramaticamente acima de águas tranquilas, ou caminhar pelo Vale de Usaigou, famoso por seus lagos turquesa cristalinos, florestas multicoloridas que mudam de tonalidade a cada estação. Na província de Yunnan, Shangri-La promete um pedaço do céu na terra, misturando cultura tibetana com montanhas nevadas e mosteiros tranquilos. E depois há experiências únicas apenas na China. Caminhar na grande muralha que se estende por montanhas como um dragão adormecido, passear por antigas cidades aquáticas, onde pontes de pedra arqueiam sobre canais estreitos, provar a culinária regional autêntica, desde o picante Otó de Sichuan até o delicado Dim Sum cantonês. Seja maravilhas culturais ou beleza natural, a China oferece aos viajantes uma lista interminável de coisas para fazer, fazendo com que pareça um paraíso de outro mundo para exploradores. 12. A Cidade Fantasma, uma mega cidade desabitada. Mas enquanto partes da China estão cheias de vida e energia, também existem lugares assustadores que parecem ter sido construídos para um futuro que nunca chegou. Um dos exemplos mais bizarros são as chamadas cidades fantasmas da China. São enormes desenvolvimentos urbanos modernos com arranha-céus imponentes, shoppings e rodovias, mas quase 100 pessoas vivendo nelas. Talvez a mais famosa seja Orduz Kangxi, na Mongólia Interior. Construída para abrigar mais de 1 milhão de residentes, a cidade possui arquitetura deslumbrante, praças públicas gigantes e designs futuristas. Mas quando foi inaugurada, apenas uma fração da população se mudou. Caminhar pela cidade parecia entrar em um cenário de filme vazio. Ruas silenciosas, shoppings desérticos e arranha-céus sem luz à noite. Essas cidades fantasmas faziam parte do ambicioso impulso de urbanização da China, construídas na expectativa de crescimento futuro. Enquanto algumas delas estão lentamente se preenchendo hoje, à medida que a população se espalha, muitas permanecem assustadoramente vazias, lembrando quão rápido a China constrói para o amanhã.
É fascinante e inquietante testemunhar uma megacidade sem pulsar da vida humana, erguida como um monumento fantasmagórico ao rápido desenvolvimento da China. 11. Namorar belas mulheres chinesas. Quando se trata de amor e relacionamentos na China, as tradições e o estilo de vida moderno frequentemente se misturam de maneiras fascinantes. Namorar belas mulheres chinesas não se trata apenas de romance, mas também de entender uma cultura que valoriza família, harmonia e respeito. Nas grandes cidades como Pequim, Xangai e Guangzhou, aplicativos de namoro modernos e a cultura de encontros ao estilo ocidental estão se tornando populares, onde jovens mulheres são independentes, elegantes focadas na carreira. No entanto, em cidades menores e áreas rurais, o casamento tradicional ainda é comum, com familiares organizando encontros às cegas e reuniões para encontrar um parceiro adequado. As mulheres chinesas são admiradas mundialmente por sua elegância, beleza delicada e estilo gracioso, mas o que torna namorá-las realmente único é o equilíbrio que mantém entre independência moderna e valores tradicionais. Muitas mulheres esperam lealdade, respeito às tradições familiares e um homem capaz de mostrar estabilidade na vida. Festivais como o Festival Qixi, frequentemente chamado de Dia dos Namorados Chinês, são celebrados com profundo significado romântico, mostrando como o amor sempre foi parte da tradição chinesa. Seja nas metrópoles modernas ou no campo tranquilo, a cultura de namoro na China reflete uma mistura de aspirações modernas e valores atemporais, tornando-a uma parte fascinante da vida neste vasto país. 10. O chá colhido apenas por meninas solteiras. A China é frequentemente chamada de pátria do chá, e uma de suas tradições mais misteriosas desenvolve um chá que, dizem, é colhido apenas por meninas solteiras. Em regiões como Guizhou e partes de Yunnan, lendas locais descrevem folhas de chá especiais colhidas ao amanhecer na primavera, cuidadosamente colhidas à mão por jovens donzelas ainda não casadas. Acredita-se que sua pureza e inocência tragam boa sorte, energia espiritual e qualidade inigualável ao chá. O processo é profundamente ritualístico. Essas jovens frequentemente vestem roupas tradicionais, evitam falar enquanto colhem as folhas e selecionam apenas os brotos mais tenros. O chá, uma vez preparado, carrega não apenas sabor, mas uma conexão simbólica com pureza, beleza e boa saúde. No passado, esse chá era tão raro e valorizado que era oferecido a imperadores e nobres como um presente de lealdade e respeito. Hoje, enquanto as indústrias modernas de chá dominam o mercado, pequenas comunidades ainda preservam essa tradição como parte de seu patrimônio cultural, atraindo viajantes curiosos que desejam testemunhar o ritual único. Esse chá misterioso mostra como até uma bebida simples pode estar envolta em camadas de tradição, beleza e simbolismo. Um exemplo de como a cultura chinesa transforma a vida cotidiana em algo extraordinário. 9. O mercado de casamentos único na China. Pessoas da China. Em um país tão vasto e diversificado quanto a China, as tradições frequentemente encontram realidades modernas de maneiras surpreendentes. Um dos fenômenos culturais mais fascinantes e únicos é o chamado mercado de casamentos. Imagine caminhar por um parque movimentado em Xangai, como o famoso Parque do Povo, e em vez de ouvir música ou apresentações de rua, você encontra fileiras e mais fileiras de cartazes manuscritos pendurados em guarda-chuvas e árvores. Estes não são anúncios de empregos ou apartamentos, são anúncios pessoais criados pelos pais, promovendo orgulhosamente as qualidades de seus filhos e filhas solteiros. Pode parecer incomum para estrangeiros, mas na China, a pressão para casar pode ser intensa. Muitos pais se preocupam que seus filhos, especialmente filhas com mais de 27 anos, sejam rotulados como sangue nu, significando mulheres restantes. Para ajudá-los, famílias se reúnem nesses mercados todos os fins de semana, anunciando tudo, desde idade, altura e educação, até hobbies, profissões e até propriedade. Enquanto alguns jovens resistem a essa abordagem tradicional, outros a aceitam como parte do dever familiar. Esse mercado de casamento mostra o valor profundamente enraizado na família, nos relacionamentos e na estabilidade na sociedade chinesa. É também um lembrete impressionante de como a modernização e a tradição se misturam na China, onde arranha-céu dominam as cidades, mas antigos costumes ainda guiam a vida de milhões. 8. Vida noturna em Pequim. Pessoas e ruas incomuns. Vida de expatriado na China. Quando o sol se põe em Pequim, a capital se transforma em uma cidade cheia de luz, som e energia. Ao contrário da imagem antiga da China como apenas tempos e história, a vida noturna de Pequim conta uma história diferente. Em bairros como Sanlitun, bares iluminados por neon, clubes de música ao vivo e restaurantes internacionais atraem tanto locais quanto uma crescente comunidade de expatriados. Sanlitun se tornou um centro para jovens profissionais e estrangeiros, tornando-se um dos cantos mais multiculturais da cidade. Mas a vida noturna em Pequim não se resume a clubes e coquetéis. Entre um dos famosos Hutongs,
os becos estreitos e labirínticos, e você encontrará um lado mais incomum da cidade após o anoitecer. Esses bairros históricos, repletos de pequenas casas de chá, barracas de comida de rua e bares excêntricos escondidos atrás de portas simples, oferecem um gosto autêntico da vida em Pequim. Alguns bares de Hutton são tão pequenos que cabem apenas algumas pessoas, mas possuem seu próprio charme, cheios de locais conversando, bebendo baijiu e rindo até tarde da noite. O que torna a vida noturna em Pequim única é a mistura de antigo e novo. Um momento você pode estar comendo otó tradicional com locais em um estabelecimento familiar, e no próximo, está em um bar na cobertura com expatriados observando o horizonte iluminado da cidade. Para estrangeiros vivendo em Pequim, essa vida noturna é mais do que entretenimento. É uma forma de criar conexões, aprender a cultura e experimentar o ritmo acelerado da vida chinesa moderna. 7. Um destino imperdível na China. Quando se trata de destinos imperdíveis, poucos lugares no mundo podem competir com a variedade deslumbrante que a China oferece. Claro, a Grande Muralha é a mais icônica, estendendo-se por mais de 21 mil quilômetros através de desertos, montanhas e pradarias, permanecendo uma das maiores maravilhas de engenharia da humanidade. Mas além da muralha, a China esconde destinos que parecem quase de outro mundo. Um desses lugares é o Parque Nacional da Floresta de Zhangjiajie, na província de Yunnan. Pilares de arenito imponentes perfuram o céu, envolvidos por névoa, criando paisagens que inspiraram as montanhas flutuantes no filme Avatar. Caminhar pela ponte de vidro suspensa entre os penhascos aqui é uma experiência inesquecível. Outro imperdível é a antiga cidade de Xi'an, lá do exército de terracota. Milhares de soldados de argila em tamanho real, cada um com expressões faciais únicas, guardam o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, oferecendo um vislumbre da fascinante história do país. E se você prefere maravilhas naturais, o Vale de Usaigou em Sichuan vai deixá-lo sem palavras com seus lagos turquesa, picos cobertos de neve e cachoeiras em cascata. Cada canto da China é um destino por si só, e para os viajantes, parece entrar em mundos diferentes dentro de um único país. 5. O que realmente acontece todos os dias na China. Vida na China. Para realmente entender a China, você precisa olhar além dos pontos turísticos e ver como é a vida cotidiana. Nas megacidades movimentadas como Xangai e Pequim, as manhãs começam com multidões indo para o trabalho, muitas vezes pegando café da manhã em barracas movimentadas de comida de rua, bolinhos cozidos no vapor, palito de massa frita ou tigelas de macarrão quente. Idosos se reúnem em parques públicos para praticar Tai Chi, enquanto gerações mais jovens mexem em seus telefones nos superaplicativos chineses como o WeChat, que lidam com tudo, desde mensagens até banco. Mas a vida na China não é apenas sobre a correria moderna. Em cidades menores e vilarejos rurais, você encontrará um ritmo completamente diferente. Agricultores se levantam com o sol para cuidar dos campos de arroz ou plantações de chá, continuando tradições que duram milhares de anos. Refeições em família permanecem centrais na vida cotidiana, com pratos compartilhados em uma mesa redonda, enfatizando comunidade e união. As noites na cidade geralmente giram em torno de mercados noturnos iluminados por neon, onde as pessoas compram, comem e socializam até tarde da noite. A China também é um país onde os contrastes coexistem lado a lado. Shopping de luxo próximos a templos centenários, trens-bala conectando cidades antigas, e inovações de alta tecnologia misturadas com tradições enraizadas. O que realmente acontece todos os dias na China é um equilíbrio entre antigo e novo, rápido e lento, moderno e tradicional. Um estilo de vida único que só pode ser realmente experimentado estando lá. 3. Comidas únicas encontradas apenas na China. Comida na China. A cultura alimentar da China é diferente de qualquer outra no planeta. Com milhares de anos de história culinária, cada região deste enorme país tem suas próprias especialidades, sabores e estilos de cozinha. No norte, predominam alimentos à base de trigo. Pense em bolinhos, pães cozidos no vapor e macarrão puxado à mão, enquanto no sul, o arroz é o alimento básico de quase todas as refeições. Mas o que realmente torna a China única são os pratos que você não encontrará em nenhum outro lugar. Em Sichuan, a famosa combinação de especiarias mala de pimenta Sichuan e pimenta vermelha cria aquela sensação de formigamento e ardência que os locais não podem viver sem. Barracas de rua em Xingu servem espetinhos de carne e vegetais mergulhados em caldo picante e borbulhante, enquanto em Guangzhou, a cultura do dim-sum oferece infinitos pratos pequenos de bolinhos, pães e até pés de frango. Em Pequim, você provará o pato de Pequim, assado até a pele ficar fina e crocante, comido com panquecas, cebolinha e molho doce. Mas a China também tem comidas que surpreendem os visitantes. Tofu fedido, um prato fermentado com aroma forte, é considerado uma iguaria em muitas cidades. Ovos de 100 anos,
preservados por semanas em uma mistura de argila e cinza, revelam uma gema preta em forma de gel com sabor cremoso que os locais adoram. Até insetos, escorpiões e cavalos marinhos aparecem como lanches em alguns mercados, dando aos viajantes um vislumbre do lado aventureiro da culinária chinesa. Para os locais, comida não é apenas comer, é um modo de vida, um vínculo social e um reflexo da incrível diversidade da China. 2. Custo mensal de contrabarra, cifrão 1.500 na China. Custo de vida na China. Viver na China com contrabarra cifrão 1.500 por mês pode realmente proporcionar um estilo de vida muito confortável, especialmente fora das cidades mega caras como Xangai, Pequim ou Shenzhen. O aluguel em cidades menores pode ser tão baixo quanto contrabarra cifrão 300 a contrabarra cifrão 500 por mês para um apartamento moderno, enquanto mesmo em cidades maiores, contrabarra cifrão 800 a contrabarra cifrão 1.000 podem garantir um lugar decente em um bairro central. Serviços públicos, internet e plano de celular são surpreendentemente baratos, geralmente custando menos de contrabarra cifrão 100 no total. A comida é onde seu dinheiro rende mais. Refeições de comida de rua podem custar apenas contrabarra cifrão 2 a contrabarra cifrão 3, enquanto o jantar em restaurante sentado pode ser contrabarra cifrão 10 a contrabarra cifrão 15 por pessoa. Se você prefere restaurantes ao estilo ocidental ou produtos importados, o preço sobe. Mas contrabarra cifrão 1.500 é suficiente para desfrutar tanto da comida local quanto da estrangeira. Mantimentos também são acessíveis, com vegetais e frutas frescas de mercados locais muito mais baratos do que na maioria dos países ocidentais. O transporte é outra área onde a China impressiona. Trens de alta velocidade conectam quase todas as principais cidades em velocidade relâmpago, e sistemas de metrô em cidades como Pequim, Guangzhou e Xingu cobram menos de contrabarra cifrão 1 por viagem. Até táxis e aplicativos de transporte como Didi são econômicos comparados aos padrões ocidentais. Com contrabarra cifrão 1.500 por mês, você pode cobrir aluguel, serviços, comida, transporte e ainda ter dinheiro para entretenimento, viagens e compras pessoais. Enquanto cidades como Xangai podem exigir um pouco mais de planejamento financeiro, na maior parte da China esse valor permite viver não apenas confortavelmente, mas com liberdade suficiente para explorar a cultura, a comida e as tradições do país sem estresse financeiro. Um engarrafamento em supermercado na China, 10 dias de trânsito parado. Na maioria das partes do mundo, um engarrafamento de algumas horas já é considerado insuportável. Mas na China, um dos eventos de trânsito mais extraordinários da história moderna chocou o mundo, um engarrafamento que se estendeu por mais de 100 quilômetros e durou incríveis 10 dias. Isso não era apenas um congestionamento comum, era mais como uma vila caótica e lenta construída no asfalto. O infame congestionamento aconteceu em agosto de 2010, na rodovia expressa Pequim-Tibete, uma importante estrada que liga a capital chinesa às regiões do norte do país. A causa? Uma combinação de construção de estradas, um aumento de caminhões pesados transportando carvão para Pequim e o já esmagador número de veículos durante o pico do verão. Carros, ônibus e caminhões ficaram completamente parados por dias a fio. Alguns motoristas teriam percorrido menos de 1,6 quilômetros em 24 horas. Para sobreviver, as pessoas saíam dos veículos, compravam macarrão instantâneo, água e lanches de moradores locais que rapidamente montavam barracas improvisadas, vendendo suprimentos a preços inflacionados. Essa economia de beira de estrada em comum transformou o engarrafamento em algo semelhante a um supermercado gigante em movimento, onde tudo, desde bebidas engarrafadas até cigarros, estava à venda. Para os viajantes, a visão era surreal. Filas de veículos desaparecendo no horizonte, famílias descansando à beira da estrada e motoristas jogando cartas para passar o tempo. O que é ainda mais fascinante é quão rapidamente os empreendedores locais se adaptaram, tratando o congestionamento como uma oportunidade para vender comida, bebidas e até serviços básicos de reparo de carros. O engarrafamento de 10 dias se tornou um símbolo da economia em expansão e da rápida urbanização da China, onde a explosão da posse de carros colidiu com uma infraestrutura que ainda não conseguia lidar com a pressão. Destacou a escala da população e dos problemas de trânsito da China, mas também a resiliência e a adaptabilidade de seu povo. Uau! A China é realmente uma terra onde o inacreditável se torna realidade. De mercados noturnos onde mendigos seguram códigos QR em vez de tigelas, a praias Fasekine que parecem saídas de um filme de ficção científica, cidades fantasmas com ruas vazias e engarrafamentos que duram 10 dias. Este país nunca para de surpreender. Seja tomando chacoalhado apenas por meninas solteiras, explorando montanhas flutuantes ou navegando pelo caos das megacidades, a mistura de tradição, modernidade e pura estranheza da China vai deixá-lo sem palavras. Se você achou isso louco, espere até ver os segredos ainda escondidos nos cantos deste enorme país.
Não se esqueça de apertar o botão de curtir se a China te impressionou. Comentar abaixo qual fato mais te surpreendeu e se inscrever para mais aventuras de viagem insanas que você não encontrará em nenhum outro lugar. Confie em mim, você não vai querer perder o que vem a seguir.